Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Amém. Bênção de Deus. Continue orando pelo grupo de louvor, pelos instrumentistas, pelo metal, né, dessa igreja, a orquestra, todos os trabalhadores, que nós estamos aqui fazendo os trabalhos que o Senhor nos deixou para fazer, não é? Como Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então que possamos nos disponibilizar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 5, versículo de número 33. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 33. Se puder mudar a versão para mim, colocar a versão padrão da igreja. Isso, obrigado. Estava na NVI. Vamos ler? Acompanhe comigo. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Próximo versículo. E lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Amém? Se assente dando glórias ao Senhor. Amém. Hoje nós vamos trazer uma palavra orientadora aqui sobre a importância do jejum. Nós vamos começar a nossa campanha de jejum e oração. Se puder colocar a imagem aí. Nós vamos começar agora 1º de abril. Todo o campo nós vamos estar em jejum e oração durante 30 dias. Todo dia nós vamos ter obreiros aqui orando, a igreja vai estar aberta. Se você quiser comparecer aqui, a gente já vai disponibilizar, né, os horários específicos que os obreiros estarão aqui orando. Estaremos aqui buscando a face do Senhor, em oração e também em jejum, não é? Porque uma coisa, uma postura, uma busca completa a outra. Então, nós vamos hoje conversar sobre a importância do jejum. A gente já vem falando sobre a importância da oração, não é? A gente tem trabalhado essa palavra, falando muito sobre oração, porque isso precisa estar afincado em nosso coração, precisa estar guardado em nosso coração a importância da oração. E nós hoje vamos começar a falar sobre o jejum. Eu vou começar a falar alguns pontos aqui da importância do jejum, e eu vou tentar terminar essa palavra na terça-feira, amém, irmãos? Terça-feira, quero te convidar para você estar aqui. Nós vamos estar em oração. Depois da oração, nós vamos continuar essa palavra aqui, que vai nos ajudar, né, a colocar as coisas no seu devido lugar, né? O que é importante no devido lugar: oração, palavra e jejum. É o tripé que nos faz vencer as nossas guerras, nos mantermos no propósito de Deus, e a gente não ser mais guiados pela nossa vontade e desejo, mas sermos transformados, né, pela renovação do nosso entendimento. Amém, irmãos? Então estamos na campanha de jejum. Eu quero convidar os irmãos a estarem nessa campanha. Pastor, nunca jejuei. A gente vai colocar lá no grupo lá o passo a passo, como você pode começar, né, esse caminhar de jejum, tá bom? Antes de entrar na palavra, eu quero trazer aqui os nomes, né, dos nossos visitantes. Com muita alegria nós recebemos nessa noite Thaís. Onde está Thaís? Deus abençoe. Também João Filho.
Está na salinha, ô glória, já está lá na salinha. Tawane, também na salinha. Tiffany também? Ah não, Tiffany está ali, Deus abençoe minha irmã. E o João, né? Nossos amigos, uma família querida. Já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né? Já é o segundo domingo que vocês estão vindo aqui, que Deus abençoe, tá bom? A vida de vocês. Se alguém da casa puder ir lá dar um beijo, um abraço, para eles receberem um carinho aqui da igreja, tá bom? Obrigado. Também do projeto Vida Nova, Anne, Adelino e Júlia. Ah, Deus abençoe. Está na salinha também? Que bênção. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, tá bom? Deus possa abençoar. Está aqui na frente também, ó. Dá um abraço aí, aperto de mão, amém? Também da Congregacional de São José, em Maricá, Tatiane, João Vitor e Alexandre. Ah, estão aqui, Deus abençoe, amém? Deus possa abençoar, que bom. Vieram com o Rony, né? Não é isso? Ah, que bom. Deus abençoe. Que Deus possa continuar falando no coração de todos vocês, amém? Mande aí um abraço bem apertado aos pastores de vocês, tá bom? É uma alegria recebê-los aqui como extensão da vossa igreja. Quem? Ah, tá aqui, ó. Mas eu não falei o nome dela, não? Qual o nomezinho dela? Manuela. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Amém. Me perdoe, tá, Manuela? Deus abençoe a sua vida. O que diremos, irmãos, para os nossos visitantes? Seja bem-vindo, igreja, um lar para o seu coração, tá bom? Que você se sinta realmente no seu lar, na presença do Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Então nós acabamos de ler aqui, né, Lucas 33 até o 35, os discípulos de João foram perguntar para Jesus, porque eles perceberam que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, né? É engraçado essa pergunta, é interessante, porque Jesus já tinha acabado de sair de uma batalha que ele jejuou 40 dias, amém, irmão? 40 dias, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. O Espírito Santo pegou e falou: vamos lá para o deserto um pouquinho, não é? Tem gente achando que o Espírito Santo vai livrar a gente do deserto, né? Não, irmão. O Espírito Santo muitas das vezes vai nos levar para o deserto. Por quê? Porque lá a gente vai ser transformado, lá nós vamos ser moldados. É no vale, é no deserto que o Senhor trabalha em áreas da nossa vida, que se a gente estivesse tranquilo, de repente a gente não ia dar nem conta, não é? Por exemplo, tem pessoas que só chegam à presença do Senhor em oração quando a coisa aperta. Você conhece alguém assim? De repente você falou: pastor, eu sou assim. Eu só boto o joelho no chão, pastor, quando está faltando alguma coisa, quando a coisa aperta, não é? Então muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vai nos levar a situações difíceis de resolver, ao ponto da gente se falar assim: ó, eu não tenho como resolver essa situação. E aí o Espírito Santo vai te lembrar que existe um Deus sentado no trono, no alto, sublime trono, que Ele pode te ajudar a vencer suas batalhas. Então esses discípulos de João estão perguntando: eu não estou vendo seus filhos, seus discípulos jejuar. E ele vai falar assim: olha, não tem como jejuar se o noivo estiver em casa, não é a hora de jejuar. Então Jesus não falou que não era para jejuar. Jesus falou que eles não estavam jejuando porque o noivo estava em casa. E aí, se você for ler mais à frente, ele vai trabalhar alguns conceitos profundos. Ele vai falar sobre vestimenta. Olha, não adianta você pegar uma vestimenta nova e coser e costurar numa velha, vai se romper. O que Jesus está apontando? Olha só, esse jejum que vocês estão fazendo aí, ele vai ser transformado, ele vai ser ressignificado, mas não é um remendo não, é uma vestimenta nova, amém? Vocês estão jejuando, vocês estão buscando a minha face com o entendimento errado, mas quando eu voltar para o meu Pai,
e o Espírito Santo vier consolar vocês, Ele vai mostrar para vocês que não dá mais para ficar remendando veste. Ele vai dar roupagem nova para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então Ele vai falar também do odre, não é? Vinho novo em odre velho, ou seja, a velha maneira de viver não vai comportar o vinho novo. A descida do Espírito Santo agora precisa de uma mudança radical de vida. Não dá para viver a velha maneira. Agora eu preciso ser transformado de dentro para fora. Amém? Então não pode remendar, não pode adaptar. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então os discípulos de João vêm com uma pergunta e Jesus traz algo profundo para o coração dele. É profundo porque na sua cultura, no momento que eles viviam ali, as pessoas tinham poucas roupas. As pessoas não eram como você e eu, que vai lá no guarda-roupa e escolhe qual que eu vou usar hoje, né? Não, era uma muda de roupa, no máximo 2. Então fazia muito sentido remendar, fazia muito sentido consertar, mas no sentido espiritual o Senhor não queria mais remendo. Ele estava apontando para um sacrifício perfeito, Ele estava apontando para algo glorioso. Agora vocês não vão ficar mais remendados, costurados, e não vão ficar mais perdidos. Agora eu vou dar para vocês novas vestes. Mas Jesus aponta para uma coisa muito interessante: o jejum. Jesus jejuava, Jesus jejuou 40 dias, os profetas jejuavam, as cidades que se arrependiam jejuavam. Lembra de Nínive? Quando Jonas vai pregar em Nínive, ele apregou o arrependimento, e todos jejuam, inclusive animais e crianças. E aí o decreto que estava sobre aquela cidade foi removido. Por quê? Porque houve quebrantamento. Saiu a vestimenta de vergonha e de pecado, e foi colocada em seus corações uma nova vestidura de arrependimento, de quebrantamento e de contrição. Quem entende isso nessa noite? Então, oração, palavra e jejum é para transformar a nossa vida. Oração transforma, renova e ressignifica a nossa alma. Jejum mortifica a nossa carne. Por isso que jejum não é algo que eu possa pensar no meu coração: rapaz, não sei se eu vou fazer não, pastor, tem que ver isso aí, eu acho que isso não dá para mim. Não, irmão, quem é crente precisa jejuar, porque o jejum mortifica a carne. Então Jesus está apontando o seguinte: eles não estão jejuando agora, mas quando eu for recolhido, eles vão jejuar. E vão jejuar não na roupagem antiga. Jesus vai até chamar a atenção sobre isso, né? Vocês que estão jejuando, lava a carinha de vocês, tira a remela, tira o semblante caído. Você lembra dessa palavra? Que as pessoas jejuavam, aí ficavam: rapaz, está jejuando, como é que está triste? Não, irmão, quando a gente está jejuando, tem que ser o dia mais feliz da nossa vida. Sabe por quê? Porque a carne está sendo enfraquecida, o espírito agora tem liberdade, o velho homem está sendo amordaçado naquele momento. Por quê? Porque eu estou dizendo para o céu: Senhor, eu me arrependo, eu me coloco aos teus pés, e eu digo para o meu corpo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai do trono, que sai da boca, que vem das mãos do Senhor. Você recebe essa palavra? Então jejuar não é uma opção, é uma ordenança. Amém, irmãos? É um ato. Primeiro, jejuar é um ato de obediência. Deus vai falar através do profeta Joel 2:12: contudo agora diz Yahvé, o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, vírgula. Como eu me converto de todo o coração? Com jejum, lamento e pranto. Então, esse povo que antes tinha abundância de vinho, abundância de carne, abundância de azeite, agora a praga chegou. Deus mandou uma praga, e acabou o vinho,
acabou o azeite, acabou o trigo e acabou a carne. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu quero renúncia, eu quero arrependimento, eu quero vocês de joelho, eu quero vocês reconhecendo que o vinho vem das minhas mãos, que a carne vem das minhas mãos, que o azeite vem das minhas mãos, e o trigo vem das minhas mãos. Não é a capacidade de vocês que gera isso, mas é a minha bondade sobre vocês. Então eles estavam achando que era a capacidade, que era a sapiência, que era o intelecto, que eram as suas mãos que faziam alguma coisa, mas Jesus está dizendo, através do profeta, o Espírito Santo está falando, olha, vocês precisam reconhecer, vocês precisam se humilhar, vocês precisam confessar vossos pecados, e se vocês fizerem isso, eu dou de volta para vocês, todos os bens da terra que vocês merecem. Joel está sendo usado para falar isso, o Senhor está querendo restituir, mas Ele está pedindo o que aqui em Joel? Convertei-vos a mim, de todo o coração, entendimento, sentimento e vontade, lembra? Todo o coração é o que? Intelecto, sentimento e vontade, de todo o coração, se convertam a mim, com jejum, lamento e pranto, amém, irmãos? Então, jejum é um ato de obediência à palavra de Deus. Paulo vai falar que as marcas que acompanham o ministério de um ministro neste mundo, é o que? 2 Coríntios 6,4, ao contrário, como servo de Deus, recomendando-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, privações, tristezas, em açoites, em prisões, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. Perceba, o ministro do Evangelho, aquele que leva a boa palavra, ele passa por momentos difíceis, inclusive jejum, porque não tem como vencer algumas batalhas, se não estivermos em jejum e oração, amém, irmãos? Tinha um espírito imundo, que deixava o filho de um homem, de maneira terrível, o texto vai chamar de lunático, e aí os discípulos vão lá orar por ele, e aí eu imagino, né? E um coloca a mão em nome de Jesus, e eles já estavam acostumados a expulsar demônios. Deus trabalhava na vida deles, Jesus Cristo tinha ensinado. Só que aquele tipo de casta de demônio não saía. E aí o homem foi procurar quem? Jesus. Falou, olha só, oraram, mas... E aí o Senhor falou assim, ó, por que vocês têm uma fé tão pequena, tão reduzida? Homens de pequena fé, por que vocês não entendem um processo? Por que vocês acham que é só falar em nome de Jesus? É para falar em nome de Jesus, mas precisa ter renúncia também de quem fala. É em nome de Jesus, mas quem está falando precisa renunciar também. Não é viver a vida de qualquer maneira, não. Você lembra daqueles jovens que foram expulsar lá em nome do Jesus do Paulo, né? Lembra disso? Em nome do Jesus do Paulo. Aí o inimigo olhou e falou assim, ó, Jesus, Paulo, eu conheço. Eu conheço porque Paulo, através de Cristo Jesus, tem bagunçado o inferno, tem tirado muitas vidas da minha mão. Conheço Paulo, conheço Jesus de Paulo, mas vocês quem são? Não conheço vocês. Ou seja, uma vida levada de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem oração, sem jejum, sem palavra. Meu irmão, às vezes você está numa batalha e você fala, Jesus, que batalha é essa? Eu já orei, eu já clamei, eu pedi oração para 300 pessoas. Não, meu irmão, sabe o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Cadê a sua leitura da palavra? Cadê a tua vida de oração? Cadê a tua vida de jejum? A vitória está na tua mão, não está na mão de terceiro, não. O Senhor quer te usar com autoridade na face da terra, mas nós precisamos buscar o Senhor. Enquanto a gente pode achar o Senhor, busque a Ele, em espírito e em verdade, amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo que uma vida espiritual, ela precisa ser banhada, né? Com jejum, oração e palavra. O jejum não somente capacita o cristão a entender
a vontade de Deus, mas sobretudo a entender o direcionamento de Deus. É a sensibilidade, o jejum traz sensibilidade. Como ele mortifica a carne, você sabe os defeitos que o seu marido tem? E se a Priscila fosse falar meus defeitos aqui, Jesus, é porque ela ora, né? Pastor tem defeito, irmão, cheio de problema, hein? E a esposa tem que orar e clamar o sangue, jejuar para mudar. Não mudar o pastor, mudar ela para ela ficar mais afiada para cuidar de mim. Amém? Aí eu vou vendo Deus trabalhando nela, eu vou buscar também. Amém, irmão? A gente não ora para mudar o outro não, tá, irmão? Amém? A gente ora para Jesus mudar a gente, para a gente suportar o outro. Amém? Tirar esse sofisma aí. Tem gente aí com o joelho calejado. Senhor, transforma esse miserável. Aí o Senhor, não, eu quero transformar você. Porque eu dei ele na sua vida para lapidar você. Amém, irmão? Então eu falo, Senhor, me transforma para eu suportar ele, Jesus. Para que eu suportando ele, ele possa ver a tua glória e ser transformado também. Amém, irmão? Pastor, você está se baseando aonde? Eu estou baseando no que Paulo ensinou. Mulheres, vocês que são cristãs, e homens também, se o teu cônjuge, se aquele ainda não é da mesma fé, se ele não entendeu o processo, se cale, e ore, e testemunhe, porque através do teu testemunho, ele vai ser alcançado. Amém, irmãos? Isso aí já vai evitar um monte de problema, tá? Porque a gente fica achando que é a pessoa que tem que mudar, a gente começa a brigar com Deus, e aí Deus está querendo mudar você, e aí você... Mas o jejum faz isso, o jejum mortifica a carne. Então, aqueles problemas que eu levo naturalmente na minha vida, quando eu começo a jejuar, o Espírito começa a mostrar para mim, você não pode mais fazer isso. Você começa a jejuar, ele fala, você não pode mais falar assim. Amém, irmão? Você começa a jejuar, ele fala, você não pode mais fazer essas coisas, porque antes a carne estava imperando, mas agora que eu estou jejuando, a carne perdeu a força. Aí aonde o Espírito não tinha voz, o Espírito começa a ter voz, porque a carne vai enfraquecendo e o Espírito vai se levantando, a carne vai mortificando, o Espírito vai enrijecendo, vai crescendo como uma coluna, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A diferença de um religioso para um homem espiritual é essa, é que ele entende que a vida, que a doutrina espiritual é fundamental na vida dele, é o tripé que sustenta a nossa caminhada aqui. Então o jejum faz isso conosco. O jejum não somente nos capacita, como eu disse aqui, mas nos faz entender o processo, nos dá sensibilidade. Jejuar também, número 2, é um ato de humilhação diante de nosso Deus. Já falei isso aqui, comecei falando, né? É você dizendo para o céu que tem fome de Deus. Quando você jejua, você está dizendo para o céu, olha, eu não quero só o pão da terra, eu não quero só as coisas da terra, mas eu tenho fome de Deus. Eu quero me alimentar do Senhor. É isso que você está dizendo para você, para o seu corpo. Você está dando uma informação. Eu não lembro qual o teólogo, mas ele falou algo, eu sempre falo aqui também. Ele falou assim, eu achei que tinha matado minha carne nas águas batismais. Ele falou assim, eu vou me batizar e pronto. Aí ele vai dizer assim, mas a miserável sabe nadar. Porque ele saiu das águas batismais e ele viu que ele estava, Jesus, o negócio estava do mesmo jeito, o mesmo probleminha lá batendo a porta, né? Aquele mal que bate a porta, que Deus fala para Caim, Caim, o mal está à tua porta, se você abrir, meu irmão. Então, irmão, a gente não consegue matar a carne, a gente consegue mortificar ela. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que se você não continuar na sua caminhada de jejum, palavra e oração, aquela carne que estava ali mortificada, ela volta à vida com uma força que você nunca viu. É por isso que não dá para brincar com essas coisas, né?
Ora eu estou buscando o Senhor e ora eu estou fraco. Ora eu estou jejuando. Não, é uma vida de caminhada, de oração, de busca de palavra e de jejum. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Amém? Tiago 4,9 vai dizer assim, ó, sobre a humilhação, né? Na verdade, versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E aí tem um sofisma, um engano aí, né? Se te humilharem, Jesus te exalta. Não, irmão, isso não tem base não. Você vai ser humilhado o tempo todo. E se você não estiver se humilhando na presença do Senhor, você não vai ser exaltado. Sabe que exaltação é essa? É você entender que está aqui para passar o mesmo caminho que Jesus passou. Você não vai ficar ofendido, você não vai ficar machucado com o que fizeram com você. Você vai entender que você está no processo que Jesus passou. Lembra o que falaram aqui? O caminho é estreito. Então, meu irmão, não pense você não, eu vou me humilhar na presença do Senhor e Deus vai me exaltar. Não é essa exaltação aí do mundo não, irmão. A exaltação é você andar de cabeça erguida sabendo, tenho levado as marcas de Cristo no meu corpo. Arranca um pedaço ali, arranca um aqui, mas você está de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é ser exaltado na presença do Senhor. Não é pisar em ninguém, não é machucar ninguém, porque Deus está contigo não. Não sei se eu já contei aqui, foi uma irmã, tadinha, irmã, ela não tinha entendido o evangelho não, explicaram errado para ela. Ela chegou numa agência e queria uma peça para o carro dela, pastor. Aí eu até tenho a peça aqui, mas já é do outro cliente. Ela falou assim, esse cliente é crente? Aí eu não entendi, senhora. Ele é crente? Eu acho que não. Então essa peça é minha, porque eu sou filha de Deus, eu tenho preferência, Deus vai me dar a vitória, me dá a peça para cá. E o cara ficou meio sem jeito e deu a peça para ela mesmo. Que isso, irmão? Não tem nada a ver com o evangelho. Um crente chega na agência e aí vai falar, não tem a peça não, a peça aqui é do outro cliente. Amém, abençoa outro cliente. Se tiver que andar a pé 10 anos, eu ando 10 anos a pé. Mas eu só vou pegar a peça quando vier a peça para mim. E se não vier a peça para mim, não tem problema. Eu não estou aqui para peça, eu não estou aqui para carro, eu não estou aqui para nada. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então não é manobrar na oração e no jejum e na palavra, para que Deus faça a minha vontade e me dê a minha vitória. Mas o jejum, a palavra e a oração vai transformar a minha vida. Então quanto mais eu oro, mais eu jejuo, vai morrendo o velho Anderson e vai ressuscitando o novo Anderson em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é um caminho de renúncia, né? Então é um caminho de humilhação. Jejum, tem uma palavra que eu achei interessante. Jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Jejum vai mudar você. Então você vai entrar no jejum achando que vai acontecer um monte de coisa. Aí o Senhor vai, não vai acontecer nada que você está esperando, vai acontecer o que eu quero na sua vida. Amém? Porque há caminhos para o homem que parecem caminhos de bênção, mas são destruição. Por isso, é melhor andar nos caminhos que o Senhor trilhou para você. Pastor, mas esses caminhos são difíceis, mas é o melhor caminho. É o caminho, é o único caminho. Jejum, palavra e oração faz isso com a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro, o jejum nos dá vitória sobre as tentações e os ataques do inferno. Jejum nos dá mobilidade no ambiente espiritual. Como eu disse para os irmãos, a oração trabalha a nossa alma. O jejum mortifica a carne. Mortificando a carne, a gente fica mais sensível no ambiente espiritual. Então, decisões que você ia tomar, você não toma. Palavra que você ia falar, muitas vezes você não vai falar. Por quê? Porque agora não é mais o impulso da carne que te faz andar, mas agora os seus pés caminham pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não vou mais trabalhar por impulso carnal, mas eu vou trabalhar pelo sopro do Espírito. Então eu vou aonde o Senhor manda. Lembra quando aqueles que são guiados pelo Espírito, quando o Senhor fala com Nicodemo, quem é guiado pelo Espírito? É Ele que conduz,
É Ele que diz. É por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente dobra o nosso joelho, a gente faz uma oração assim: Senhor, o que o Senhor quer comigo neste dia? Aonde o Senhor vai me levar? A quem eu preciso falar? Ou o que eu preciso aprender? Porque eu sei que eu não guio mais os meus passos pela força da minha carne, mas agora eu ando segundo a orientação do Espírito. Amém? Então o jejum nos faz andar, nos faz ter essa sensibilidade espiritual. Amém? Jesus, por exemplo, jejuou 40 dias. E é interessante que quando Satanás percebe que o jejum gera fome, e uma fome intensa em Jesus, ele vem com uma solução. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em... Rapaz, se você não estiver jejuando, você pode confundir essa frase com uma frase do céu. Amém? Porque olha só, estou com fome, e vem alguém e diz que se eu sou filho de Deus, que eu possa transformar pedras em pães, parece uma vitória, não parece? Estou com fome, bem pensado, hein? Vou transformar a pedra em pão, sou filho de Deus. Mas Jesus estava jejuando, ele estava com fome, mas ele estava alimentado espiritualmente. Amém, irmão? Ele estava com fome na carne, mas seu espírito estava firme na rocha. Ele já tinha comido o alimento do céu, agora a carne não moldava mais os passos, nem a vontade de Jesus. Então quando Satanás vem querer mexer na carne de Jesus, ela está mortinha, mortinha. Aí ele vai falar o quê? Nem só de pão. Irmão, isso é forte, tá? Fica 40 dias de jejum e fala isso que eu quero ver. Não é fácil não, irmão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Recebe nessa noite, de toda a palavra, de toda orientação que vem da boca de Deus. Homens estão se perdendo, homens presunçosos, gananciosos, homens brutos, embrutecidos, ignorantes, porque ainda não mortificaram a carne, porque a carne fala mais alto que o Espírito. Mas nessa noite, Jesus te trouxe aqui para você mortificar a sua carne. Que você saia daqui nessa noite, em nome de Jesus, entendendo que você não pode mais viver na carne. O Senhor está te chamando para você viver no Espírito. Amém? A importância do jejum para a sua vida. Eu quero finalizar, e depois nós vamos continuar, porque são tantas coisas importantes que eu quero tratar com os irmãos. O jejum é uma arma que destrói qualquer barreira, seja ela física ou espiritual. Jejuamos para nos purificar, para estarmos mais limpos da contaminação que o nosso ventre faz sobre o nosso corpo. Filipenses 3,19, os irmãos estão lá, irritadiços, estão roubando, estão xingando, estão mentindo. Aí Paulo vai falar para os filipenses: o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Perceba que o ventre, ele luta contra o jejum. Muitas pessoas estão falando de jejum aqui, depois você falou assim: mas eu tomo remédio. A outra falou: mas se o seu jejuar eu desmaio. Mas esse negócio de jejum para mim não funciona. Irmão, começa com 1 hora. Amém, irmão? Depois passa para 2 horinhas, depois passa para 3. Pastor, só consigo 3. Amém, irmão? A carne já está meia bamba. Amém? Satanás já está vendo aí, rapaz, já não dá para falar igual eu falava antes. Nós precisamos, irmão, começar a praticar o jejum, tá? Pastor, eu tomo remédio. Irmão, tem jeito para tudo. Amém, irmão? Eu conheço um monte de gente que toma remédio e tem um dia que ele come tudo que é proibido. Pastor, não posso com sal, mas tem um dia que você está no churrasco e fala: rapaz, só hoje, Jesus. Vou beber bastante água. Pastor, eu não posso com açúcar, mas tem um dia que você está no aniversário, aquele bolo lindo, igual a Raabe fez aqui esses dias.
Está lá em casa até hoje, eu pegando uma colherzinha por dia. Bolo maravilhoso. Vocês ainda vão provar o bolo da Raabe. É assim, irmão. A gente dá um jeitinho, amém? A médica falou assim, ó, eu quero que você corte o doce. Priscila é testemunha. O doce vem na mesa, eu vou lá e pam. Então a gente dá jeito. A gente inventa a lei, amém, irmão? Então comece a dar jeito também, para começar a jejuar em nome de Cristo Jesus. Porque jejum não é um bolinho que você come doce maravilhoso, não. Jejum te leva para a vida eterna. Jesus te deixa alinhado com o céu. Jesus te faz caminhar com autoridade. Então não podemos negligenciar o jejum. Mas essa casta só se expulsa, se não, com oração e jejum mortifica a carne. Oração trata a alma. Agora vamos ver os benefícios, e aqui eu finalizo, da pessoa que faz jejum. Cientificamente já está comprovado muitos benefícios, eu vou falar só alguns aqui, na terça-feira a gente traz mais. Melhora a função cognitiva, aumenta a clareza mental e a capacidade de concentração, aumenta a resistência a danos e diminui a inflamação. Hoje é muito falado isso, né? Sobre a inflamação, né? Protege o cérebro contra doenças degenerativas como o mal de Parkinson e Alzheimer. Então, quanto mais idoso eu vou ficando, mais jejum eu preciso fazer para me livrar do Parkinson e Alzheimer, ajudar, né, a sair desse lugar. Eu estou com meu paizinho lá, que ele está com Parkinson, 1 ano e meio, irmãos, 1 ano e meio, uma coisa destruidora, Gesiel, Marcos conheciam meu pai como construtor, né? Se olhar meu pai agora, gente, é triste. Está paradinho, fala pouco, né? Então tem doenças que paralisam a gente. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu não quero você paralisado, não. Eu quero você em atividade. Eu quero você queimando com intensidade. Eu quero que você chegue à sua idade 70, 80, dando fruto. Mas para isso, eu preciso estar em oração, eu preciso estar na leitura da palavra e no jejum. Porque se eu continuar vivendo minha vida de qualquer maneira, eu vou perder as bênçãos que o jejum traz para a minha vida, amém, irmãos? Quando estamos em jejum, nosso corpo entra em um estado de cetose, no qual utiliza a gordura armazenada como fonte de energia. Isso pode resultar em uma maior clareza mental e foco, uma vez que o cérebro é capaz de funcionar de forma mais eficiente. Você sabe por que Jesus deu a resposta certinha lá para Satanás? Porque ele estava em vigilância. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas na parte humana, ele andava em vigilância. Foi tentado e não caiu em nenhuma das tentações. Não deixou de orar, não deixou de jejuar. Você é discípulo de Jesus? Então vamos seguir o passo do nosso mestre. Amém? Estarmos plenos para responder ao inferno com a palavra de Deus. Não buscando os nossos interesses, mas cumprindo o nosso propósito. Amém?